Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Rafael Nunes. Nós estamos estreando esse canal novo, apesar que a gente tem um outro canal, que é o nosso primeiro canal, já tem 2 anos, né, com quase 4.000 inscritos. E ali a gente fala, é mais ou menos um vlog, né? É totalmente um canal, é mais voltado assim pro nosso dia a dia, no dia a dia do cadeirante, né? E a gente sempre coloca algumas coisas lá dos nossos desafios diários, né? Mas esse canal aqui é um canal onde nós vamos bater um papo sobre a escatologia, ou seja, a doutrina do fim dos tempos, tá? Quem é que ama a escatologia? Quem ama a escatologia está pronto justamente para as coisas que breve devem acontecer. Quem ama a escatologia não pensa dentro da bolha, mas pensa fora das bolhas. Então, é um assunto muito relevante, muito importante. E tem pessoas, acredite se quiser, que tem medo de estudar escatologia. Sabia disso? Que tem pessoas que têm medo de ler o livro do Apocalipse. E, queridos, ler o livro do Apocalipse é meditar em cima de uma das maiores promessas que Jesus fez à sua igreja, que está em João 14, verso de número 2 e versículo de número 3. No 2 ele fala que o céu tem muitas moradas. Olha a dimensão do céu que te aguarda. E no versículo de número 3, Jesus fala que ele vai voltar para buscar o seu povo, para que aonde ele estiver também estejamos com ele. Arrebatamento. Então, a dimensão do que está no capítulo de número 21 e 22 do Apocalipse, que é o estado eterno, né, dos crentes, é a dimensão da fala de Jesus de João 14, verso de número 2, versículo de número 3. Então, tem algo maior me aguardando e te aguardando também, né? A nossa cidade, há vários textos no Novo Testamento que falam que a nossa cidade, a Jerusalém Celestial, ela não é daqui, ela é do alto, né? Ela é do céu, então é para lá que nós estamos indo. Então, esse canal aqui, ele vai estar relacionado à escatologia, uma escatologia pura, onde nós vamos compartilhar, trocar ideia, bater um papo sobre a escatologia. Então, eu quero inaugurar, queridos. Eu não vejo um outro assunto assim melhor. Lógico, há vários assuntos para nós abordarmos, mas eu quero inaugurar o primeiro vídeo do canal Escatologia Pura com vocês, falando sobre as 7 características do arrebatamento. Isso mesmo, as 7 características do arrebatamento. Então vamos começar, mas primeiro tem que ter uma caneta, pessoal. Tem que ter uma caneta, tem que ter um papel, um caderno, ou então uma agenda. É melhor você ter um caderno que você vai anotando, depois você vai estudando, né? E depois você vai colocar ou no seu bloco de nota virtual do seu telefone, ou então numa agenda, e você pode pregar, pode estar estudando, refletindo. Sempre quando eu estudo, eu faço sempre isso daí. Eu sempre tenho meu caderno, tenho a minha agenda. No caderno eu faço meu esboçozinho, tudo direitinho, formo uma mensagem, e depois eu passo para a minha agenda. Então, quem anota, não esquece, tá? Quem anota, não esquece. Quem tem pelo menos uma fotografia registrada no telefone, nunca esquecerá do que aconteceu tempos atrás. Então, a memória não é esquecida. Então, vamos lá falar sobre as 7 características do arrebatamento. Então, vamos lá. Bom, a pergunta reflexiva é: como será o arrebatamento? Tem muitas pessoas, queridos, que perguntam como será o arrebatamento, o que vai suceder no arrebatamento. Então eu vou fazer aqui uma espécie de maratona para falar sobre o arrebatamento da igreja. O que foi nos passado durante alguns anos, tem muita gente que às vezes tem preguiça de estudar a escatologia, né? Alguns por medo, outros porque não querem mesmo estudar a escatologia. Há uma estatística de que o livro do Apocalipse, ou a escatologia, ela é estudada apenas 5%. Cara, é pouca coisa. 5% na escatologia, ela é estudada. Então, eu acredito que Deus está levantando, principalmente nesses últimos dias aí, mestre, homens muito bom na área da escatologia, justamente para trazer um despertamento para a igreja, tá bom? Então, o que foi implantado, não é que seja errado, tá? O que eu vou dizer agora, mas o que foi implantado na nossa cabeça, nas ministrações que costumávamos ouvir, ou que você costuma ouvir na sua igreja sobre o arrebatamento, é um assunto um pouco raso sobre o arrebatamento. Então, o que você sabe, tá, sobre o arrebatamento? O que você sabe sobre o arrebatamento? Há uma pergunta reflexiva.
O que muitos sabem sobre o arrebatamento é mais ou menos isso aqui. Ah, pastor, o arrebatamento, pelo que os meus líderes, os pregadores, que fazem parte da minha igreja, ou então eu ouvi uma pregação, quando trouxeram um pregador de fora dentro da minha igreja, e eles disseram que o arrebatamento é a saída do povo de Deus da terra para se encontrar com o Senhor nos ares. É só isso? Não, não é só isso. O que vai acontecer é algo mais, tá? É algo mais. Então, o arrebatamento, nós vamos trabalhar sobre as 7 características, né, desse assunto aí, desse evento que eu, particularmente, considero um dos maiores eventos, tá, que vai acontecer na Terra. Então, nós vamos aprofundar um pouco sobre o que é isso, o que é o arrebatamento, o que realmente vai acontecer no arrebatamento, como será o arrebatamento. Então, vamos lá, pega aí a sua caneta, então vamos bater esse papo aí, vamos falar então sobre a primeira característica do arrebatamento. Então, a primeira característica do arrebatamento é que o arrebatamento será rápido. Será rápido. A primeira característica do arrebatamento é que o arrebatamento, ele será rápido. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo de número 15, só para você me acompanhar aí e provar a veracidade, tá, dessa primeira característica sobre o arrebatamento. Como será o arrebatamento? Bom, em primeiro lugar, ele será rápido. Com base em 1 Coríntios 15, versículo de número 52. Olha o que diz. No momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Tá? A palavra no momento, ou então rápido, no grego significa átomo de segundo. O arrebatamento será um evento surpreendente, pessoal. Será um evento surpreendente. E eu costumo dizer que o capítulo de número 24 e o verso de número 43, que Jesus traz uma narrativa sobre a iminência do arrebatamento, e nós vamos falar sobre isso daí, sobre a rapidez que vai suceder o arrebatamento, ele chama que a sua vinda será surpreendente como a abordagem de um ladrão. No 43 ele vai dizer assim, se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão para arrombar a sua casa, ele não dormiria, mas vigiaria. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então, em primeiro lugar, eu, analisando esse versículo, eu chego à seguinte conclusão, tá? Você pode não concordar, mas é um ponto de vista meu. A igreja não será pega de surpresa. A igreja não será pega de surpresa. A igreja não será abordada de forma surpreendente como alguém, agora trazendo para um outro aspecto do nosso dia a dia, vários assaltos, né, por aí. Então tem pessoas que não esperam. Ah, eu acordei, vou sair na rua e eu já estou sabendo que eu vou ser roubado. Não. Então a vinda de Jesus como ladrão é para o mundo. O mundo não aguarda o arrebatamento, tá? O mundo não espera Jesus voltar nas nuvens, o mundo não espera o tribunal de Cristo para ser galardoado, o mundo não espera vir com Jesus na sua segunda fase, que isso é uma outra matéria, para derrotar o anticristo, né? Entrar em juízo com as nações, Mateus 25, separar os bodes das ovelhas e implantar o seu governo, que durará 1 milênio, ou seja, 1000 anos, e depois participar do estado eterno, não é isso? Então, o mundo não aguarda isso, somente a igreja aguarda isso. Então, a igreja, ela não será pega de surpresa, porque a igreja, ela está preparada, a igreja está pronta, como disse Paulo em 2 Coríntios, né, capítulo de número 11, verso de número 2, que ele diz que a igreja está pronta, está santificada, sem mancha e sem ruga, não é isso? Pronta para se encontrar com o seu noivo. Então, uma das características do arrebatamento é que o arrebatamento será rápido, será muito rápido. Ou seja, as pessoas podem estar na faculdade, podem estar trabalhando, podem estar em casa, podem estar em qualquer lugar, mas quando a trombeta de 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 soar, querido, será algo extraordinário. É por isso que Paulo chama, tá, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 51, o arrebatamento de mistério. Então, o arrebatamento é um mistério. Tá? Então, isso não significa que se tiver alguém conversando com um cristão que esteja pronto, conversando com ele, batendo aquele papo, e não significa que ele não verá aquela pessoa subir. Não, se está à frente dele conversando, se está no ônibus pregando, se está conversando com amigos ou com um parente e o arrebatamento acontecer, isso não significa que eles não
conseguirão ver a pessoa desaparecendo na frente, ou seja, na sua frente, não. Mas será muito rápido, e a palavra arrebatamento no grego significa harpazo, ou harpazo, que nos traz a ideia de rápido, sequestro, ou seja, tirar algo à força. Então, em primeiro lugar, a primeira característica do arrebatamento é que o arrebatamento ele será rápido. Anotou aí? Segunda coisa, o arrebatamento será iminente. Primeira característica, o arrebatamento será iminente. O que significa a palavra iminência? Iminência é algo que pode acontecer a qualquer momento, tá? É quando alguma coisa acontece a qualquer momento. Você não aguarda aquilo dali, de repente, aconteceu muito rápido. Então, Jesus falou sobre a iminência do arrebatamento em Mateus, capítulo de número 24, verso de número 36. Olha o que Jesus disse em Mateus 24, versículo de número 3, sobre a iminência dele. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E a questão da iminência, ela, queridos, diz respeito à nossa preparação para esse momento, tá? A nossa preparação, porque o arrebatamento, ele vai acontecer a qualquer momento. Então precisamos estar pronto, como eu disse anteriormente, a noiva, com base em 2 Coríntios 11, verso de número 2, a noiva está pronta. É interessante, tem uma base bíblica muito curiosa, mas muito interessante, que a gente pode associar com a iminência do arrebatamento, que é Números capítulo de número 10. O verso 1, Deus manda com que Moisés mande fabricar 2 cornetas de prata, né? 2 trombetas de prata. No versículo de número 2, essas cornetas servem para convocar e para dispensar o povo, tá? Para convocar e para dispensar o povo. Mas a trombeta de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 16, ela não te dará a chance de você ainda se preparar. Não, esquece isso daí. As 2 trombetas de lá, de Números capítulo de número 10, verso de número 2, você era convocado, você ouvia a orientação pela boca de Moisés, né? Isso, aquilo que Deus tinha falado para ele. E a segunda era para dispersar o povo. Mas essa trombeta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, ela não te dá a chance de você se preparar. Você tem que estar pronto, você tem que estar já preparado, tá bom? Olha a parábola das 10 virgens. As 5 prudentes, elas estavam que elas estavam prontas, estavam preparadas, estavam com azeite, né? Em suas lamparinas. Hebreus 12, 14. O que fala lá? Seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, os que são santificados estão em santidade, realmente esses aí estarão aptos para ir embora no arrebatamento, tá bom? Então, a iminência do arrebatamento é algo que vai acontecer a qualquer momento, e isso é verdade, tá bom? Então, o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, então a iminência desse evento nos traz um choque de realidade, até então um encorajamento para fazermos uma autoavaliação da nossa própria vida, tá? Para não sermos pego, tá? De surpresa. Algumas bases bíblicas aqui sobre a iminência do arrebatamento, como Mateus 24, versículo 42, tá? Ao 44, como está aparecendo aí. Mateus 24, versículo de número 50, tá? Onde diz que Jesus virá, o dono da casa virá num dia em que aquele servo que estava distraído não o aguardava, né? Mateus 25, versículo de número 13, né? Onde Jesus encerra a parábola ali das 5 virgens. Jesus diz: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora, que o Filho do Homem há de vir, iminência, tá? Do arrebatamento. E ainda tem isso mesmo. Então são esses versículos aí. Mateus 24, 36, Mateus 24, 42 a 44, Mateus 24, 50, que fala sobre a parábola dos 2 servos, Mateus 25, 13, tá bom? Onde fala sobre as 10 virgens, tá bom? Então, nós precisamos estar pronto, porque uma das características, a segunda característica do arrebatamento, é que o arrebatamento é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Talvez alguém diga assim: mas será que a construção do templo ou um outro sinal seja a evidência de que o arrebatamento vai acontecer? Não. Não precisamos que
um templo seja construído, o terceiro templo seja construído, para que o arrebatamento aconteça. Nós não precisamos de nada disso, porque senão isso anularia a iminência do arrebatamento. Tá? Se houver um sinal específico para que a gente possa ficar alerta, tipo, aconteceu aquele sinal, então o arrebatamento na sequência vai acontecer. Não, isto anularia a iminência do arrebatamento. Então o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento e isso nos traz um despertamento para estarmos apto, pronto, tá? Para irmos embora, tá bom, desse mundo. A terceira coisa de como será o arrebatamento é que o arrebatamento ele será seletivo, pessoal. Isso mesmo, o arrebatamento será seletivo, tá bom? Então isso está relacionado, queridos, ao fato que haverá uma seleção, tá bom? Entre o povo de Deus e o mundo, tá bom? Mas também seletivo, vale ressaltar que é muito importante, o arrebatamento será seletivo, a terceira característica. Por quê? Por que seletivo? Porque haverá uma seleção entre o povo de Deus e o mundo, mas também haverá uma seleção também entre o povo de Deus, tá bom? Como assim? Uma seleção entre o povo de Deus, tá, e o mundo. Como assim? Como assim? Em primeiro lugar, uma pergunta reflexiva. O mundo aguarda o arrebatamento, sim ou não? Não, o mundo não aguarda o arrebatamento, tá? Lá em Hebreus capítulo 9, versículo de número 28, a Bíblia diz que Jesus virá pela segunda vez sem pecado para aqueles que o aguardam. Então está falando de um povo, e esse povo é a igreja, o povo de Deus, tá? Que aguarda o arrebatamento, tá bom? Sendo que lá para quem foi a promessa do arrebatamento? Em João 14, verso de número 2 e versículo de número 3. Com quem Jesus está batendo um papo, que Jesus está conversando? Revelando aos discípulos o arrebatamento. O arrebatamento aparece ali, porque no versículo 3 Jesus está falando que ele voltará para buscar ele. Ah, mas ali a igreja ainda não estava, a igreja ainda não existia, não havia resquício de igreja. Quem disse? Os apóstolos do Senhor, aqueles 11 homens que estavam no Monte das Oliveiras sendo instruídos a respeito dessa matéria, eles representam a totalidade da igreja, de todos os tempos e de todas as épocas. A igreja iniciou-se por quem? Por onde a igreja iniciou-se? Não foi pelos apóstolos? Então eles representam a totalidade da igreja. Então, por que seletivo? É porque um grupo de pessoas sairá do meio de um outro grupo de pessoas. Quem é esse grupo de pessoas? É os salvos, os santificados, ou seja, a igreja, o povo de Deus. Então, o mundo não vai no arrebatamento. É lógico que temos que pregar. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da pregação do evangelho, disse Paulo em Romanos 10, 17. Quem convence, disse Jesus, o homem do pecado, da justiça e do juízo, é óbvio que é o Espírito Santo. Então, nós precisamos pregar sobre o arrebatamento, devemos pregar sobre arrependimento e crer pela fé que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo que está por vir, para que também ele faça parte no meio desse povo que será selecionado no meio de outro povo para ir embora, tá bom? Então, o arrebatamento é apenas para o salvo. Olha o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, tá bom? Capítulo 1, versículo de número 9 e 10, você pode acompanhar lá, tá? O arrebatamento é apenas para os salvos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do 9 ao 10, tá bom? Veja essas bases bíblicas lá com muita calma, tá bom? E também Paulo em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, diz que o arrebatamento é para a igreja, ali não está mencionado gentios, tá bom? O arrebatamento, com base nessas duas bases bíblicas, é apenas para os salvos, tá bom? Então a pergunta é, a quem Paulo está ensinando que o arrebatamento acontecerá? Para quem? Com quem Paulo está discutindo na primeira epístola dele aos Tessalonicenses? É com gentios ou é com o povo de Deus? É óbvio que é com a igreja, tá? Seletivo para a igreja, porque subirão, queridos, apenas aqueles que estão preparados, tá? Aqueles que andam em santificação, que são puros diante de Deus, tá? Em 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3, essa base bíblica aí é muito forte, né? Sobre isso daí, que aqueles que andam com pureza, com santidade diante de Deus. Por isso que o arrebatamento da igreja, ele será seletivo, tá? A parábola das 10 virgens, tá? Representa dois grupos ali, os que estão preparados, os que não estão preparados, olha só aí, tá? Então, essas bases bíblicas aí, então, elucidam, melhor dizendo,
esta terceira narrativa de que o arrebatamento ele será seletivo, porque Jesus arrancará um povo do meio de um outro povo, ou seja, a igreja sairá do mundo, do meio dos gentios, tá? E também Jesus arrancará uma igreja do meio de uma igreja, ou seja, do meio de um povo que infelizmente não estavam com a vida santificada, não estavam puras diante de Deus, não estavam preparados para o arrebatamento, tá bom? Então, a quarta característica do arrebatamento é que ele será secreto, querido, sobrenatural e exclusivo. Secreto, o arrebatamento será secreto? Sim, o arrebatamento será secreto, eu creio nisso, com base em Hebreus, capítulo 9, versículo de número 28, que Jesus virá apenas para aqueles que o aguardam. O mundo não está aguardando, os gentios não estão aguardando, apenas a igreja está aguardando o arrebatamento. Então a quarta característica é que o arrebatamento é secreto, sobrenatural, porque Paulo vai dizer aos Coríntios que o espiritual discerne das coisas espirituais. E o natural não, o natural ele não entende, ele não compreende, ele não tem a mente que você tem, né? Ele não tem experiência com o Espírito Santo, ele não tem dons espirituais, ele não sabe o que significa arrebatamento da igreja, entendeu? Então isto será sobrenatural, exclusivo, porque é um evento apenas para o povo de Deus. Olha só que bênção, tá? E Jesus disse que viria apenas para o seu povo, tá? Por isso que é secreto, tá bom? Lá em João 14, verso de número 2, versículo 3, os discípulos estavam representando a totalidade da igreja, como eu já falei, tá? Então, para quem Jesus fez essa promessa, tá? Que viria? Para gentios ou para a igreja? É óbvio que era para gentio. É óbvio que era para os seus discípulos também, tá? E quem estava representando ali a totalidade da igreja? Os apóstolos, meus irmãos, tá bom? Olha como aqui temos algumas bases bíblicas que evidenciam que o arrebatamento será secreto. Ó, Atos, capítulo 1, versículo 3, tá? O Senhor Jesus se revelou por 40 dias, só para os irmãos, tá bom? Como está registrado também lá em 1 Coríntios 15, do 5 ao 8, tá? Que Jesus apareceu somente para os seus discípulos, tá bom? Representando o povo que terá esse privilégio de vê-lo, tá bom? Em Atos, capítulo 1, versículo 6, aqueles que se haviam reunido, quem eram? Que se reuniram para ouvir as últimas instruções, quem eram? Eram gentios ou eram os irmãos? Eram os irmãos representando, querido, a totalidade da igreja. Então, a quarta característica é que o arrebatamento ele será secreto, tá bom? A quinta característica do arrebatamento é que o arrebatamento será desencadeador. Desencadeador, uma palavrinha meio difícil, né, pessoal? Se a gente falar rápido, a gente até fala até em línguas estranhas, né? Agora, por que o arrebatamento será desencadeador? Porque, queridos, o arrebatamento vai inaugurar o plano escatológico de Cristo, tá? E, em primeiro lugar, o arrebatamento não é o fim. O versículo de número 14 de Mateus 24, que diz: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Foi implantado na nossa cabeça isso daí, é uma questão de falta também de estudo, de interesse pelo conhecimento. Foi implantado na nossa cabeça que o último que fosse evangelizado no mundo seria o gatilho para o arrebatamento. E não, pessoal. Nós estamos no tempo do evangelho da graça, tá? Do favor imerecido. E essa responsabilidade está com a igreja, ainda estamos na terra. Esta responsabilidade de pregar o evangelho da graça está conosco. Depois que a igreja for arrebatada, Deus nunca se deixou sem testemunho, Deus sempre levanta, né, pessoas para falarem da sua existência, como ali no episódio de Elias, né, em 1 Reis, capítulo 19, Senhor, mataram todo mundo, teus profetas, só eu restei. Jesus, próprio Deus, disse, não, eu reservei para mim 7.000, que não se dobraram diante de Baal. Então, no período tribulacional, queridos, Jesus não vai ficar sem testemunho, porque 144 mil, de 12 mil de cada tribo, ou seja, judeus cheios do Espírito Santo, pregarão o evangelho do reino. Como assim o evangelho do reino? Historicamente, sempre um rei comissionava um arauto, né, um mensageiro para proclamar. A palavra evangelho no grego original significa boa nova, tá? Boa nova. Evangelho no grego significa boa nova. Então, quando o rei comissionava, enviava um arauto, um representante do seu reino a um outro reino, ele chegava até na presença daquelas outras autoridades do reino, e ele proclamava o evangelho, ou seja, boa nova, tá? Algo que o rei
dispensou para aquela outra nação, tá? Para aqueles outros governantes. Então, meus amados irmãos, então, o evangelho do reino é justamente a pregação aonde será anunciado que o reino de Deus sobre os homens está chegando. E esse reino será manifestado no final do período tribulacional, tá bom? Então, o arrebatamento não é o fim de todas as coisas, como muito pensa, tá? Agora, por que o arrebatamento, ele é desencadeador, tá? Porque ele vai abrir uma série de eventos, queridos, como o Tribunal de Cristo, tá? O Tribunal de Cristo vai acontecer somente na saída da Igreja da Terra, Tribunal de Cristo, onde os crentes passarão, né, pelo um julgamento, não é condenação de alma, não é pela condenação da alma. Isso aí só vai se dar em Apocalipse 24, versículo 11 em diante, que é o fim mesmo de todas as coisas, ainda tem muita lenha ainda para queimar, tá? Então, o arrebatamento ele será desencadeador, porque ele abrirá uma série de eventos como Tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro e todo o período tribulacional que dura 7 anos, querido, tá bom? Pegou aí? Agora, a sexta característica do arrebatamento, que é o arrebatamento, ele é abençoador. Porque o arrebatamento, ele é um evento abençoador. Querido, porque o arrebatamento não é um evento de juízo, como o período tribulacional, tá? Então, o arrebatamento também ele não pode ser confundido com a manifestação do Senhor, tá? Com a manifestação do Senhor. Por quê? Porque a manifestação do Senhor será apenas para julgar as nações no final do período tribulacional. Então, o arrebatamento da igreja não é um evento de juízo, mas é um evento abençoador para a igreja. Então, a segunda vinda de Jesus em poder, grande glória e visível, como está registrado em vários textos, mas um principal é Apocalipse 1, versículo de número 7, tá? É apenas no final do período tribulacional, tá bom? Aonde Jesus vem para julgar as nações, para pôr um fim no período tribulacional, derrotar o anticristo e o falso profeta, lançá-los no lago de fogo, tá? Prender Satanás por 1000 anos. E isto tudo será na manifestação visível da vinda de Jesus, como está em Apocalipse 1, versículo 7, tá? Agora, para a igreja, é um evento abençoador, tá? Porque ele vem para abençoar a igreja, tá bom? Ele vem para galardoar a igreja, anote aí. Ele vem para livrar a igreja da grande tribulação. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Apocalipse 3, versículo de número 10. Tá? Em 1 Tessalonicenses, versículo de número 5, versículo 9. Tá bom? Então, esses eventos aí, olha só aí, tá? Tudo esses versículos aí mostram o evento abençoador que é o arrebatamento, tá bom? Também Tito 2, versículo 14, 1 Tessalonicenses 4, 18, Filipenses 3, versículo 20, tá bom? Então, a sexta característica do arrebatamento é que ele será abençoador. E a última, para nós finalizarmos, o vídeo ficou um pouco longo, mas uma bênção, né, pessoal? O arrebatamento será pré-tribulacional. O arrebatamento da igreja será tribulacional. Por quê? Porque o arrebatamento, nós acreditamos como pré-tribulacionista, que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação, pessoal. Antes da grande tribulação, tá? Basta a gente ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, tá? Versículo de número 10, que diz: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Olha só aí como o arrebatamento, ele é pré-tribulacional. Olha o que diz ainda em 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. A ira aqui é o juízo de Deus no período tribulacional. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja será salva antes do período tribulacional, tá bom? Então basta a gente ler com calma esses versículos aí, que nós chegaremos à conclusão de que o arrebatamento é um evento pré-tribulacional, tá bom? A ira futura, querido, está relacionada aos juízos, tá bom? Que serão derramados no período tribulacional. Em Apocalipse 3:10, como guardar-te a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da provação ou da tribulação, não é isso? Que virá para experimentar todo mundo sobre a terra, tá?
O período tribulacional é um evento atípico, tá? De juízo, tanto para judeus quanto para gentios também. Vale ressaltar uma coisa, que os nossos irmãos pós-tribulacionistas, eles seguem e defendem a ideia de que a igreja vai passar pelo período tribulacional. E uma das suas ideologias, das suas ideias que refutam o pré-tribulacionista, ou seja, o argumento de que a igreja não passará pela grande tribulação, é de que nós não somos, a igreja atual hoje não é melhor do que a igreja do primeiro e do segundo século. É verdade, eu concordo. Tá? Eu concordo que essa geração de crentes pode não ser melhor do que a geração de crente passada da primeira e da segunda geração, tá bom? Só que quando Jesus fala sobre grande tribulação, que é revelado no seu sermão escatológico de Mateus 24, 21, ele diz que esse evento, a grande tribulação, nunca aconteceu antes e não acontecerá depois. E os versículos de número 22, ele ainda diz que se o tempo não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Tá? A gente usa muito esse tempo aí para estar relacionado ao tempo que a gente acha que o tempo está passando muito rápido, ou será que é nós que estamos acelerados demais? Eu acho que é a humanidade que está acelerada demais, correndo atrás de muitas coisas, né? Não tendo tempo nem para cuidar de si, né? E muito menos cogitar a ideia de salvação, não é isso? Então, quando Jesus fala sobre o período tribulacional, de Mateus 24, versículo 21, que nunca houve na história e nunca mais haverá de acontecer, o que a igreja do primeiro século, para nós concluirmos aqui, do primeiro e do segundo século passaram, não, a tribulação deles não se compara com essa mega tribulação que vai acontecer. Tá? Não podemos ignorar as tribulações que os nossos irmãos passaram, outros estão passando em outros países, que são intolerantes à palavra, intolerantes ao cristianismo, tá bom? Mas não podemos também ser leigos no assunto, a ponto de invalidar, de colocar a tribulação que os nossos irmãos martirizados passaram acima da tribulação, da grande tribulação, mencionada por Jesus em Mateus 24, versículo 21, que é algo que a Bíblia diz que se não fosse reduzido o tempo, que se fosse 8 anos, 9 anos, 10 anos de período tribulacional, nenhuma carne se salvaria. Então, a sétima característica do arrebatamento é que o arrebatamento é pré-tribulacional. É que nós acreditamos que o arrebatamento acontecerá antes do período tribulacional. E aí, meus queridos, vocês gostaram do vídeo? Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus, tá? Que você se inscreva, que você ative o sininho de notificação. Deixe seu like para estar nos ajudando aí, em nome de Jesus, né? Nós lhe abençoamos e você nos abençoa com a sua inscrição, com o seu like também. Compartilhe, né? Estude, medite em cima dessas bases bíblicas que falamos aqui sobre o arrebatamento da igreja. Espero que Deus te abençoe e que enriqueça o teu coração de sabedoria vindo do alto. Beijo no coração, que Deus te abençoe em Cristo Jesus.